Olá, meu nome é Rosana Isabel e você está no canal Historinhas Vovó Nana. O Historinhas Vovó Nana nasceu de uma vontade que eu tinha de ensinar de uma forma divertida. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando vocês brincam com seus filhos, seus netos, vocês fazem algo divertido com eles, pode passar meses ou até anos e eles não se esquecem. Então, na educação é basicamente a mesma coisa. Quando você ensina para uma criança um conteúdo ou algo de uma forma lúdica, a probabilidade de ele lembrar disso por muito tempo vai ser bem maior. Então hoje eu quero ensinar para vocês um jogo que eu faço com a minha neta e tem tudo a ver com o canal, inclusive. Conte a sua história. Esse jogo basicamente consiste em cartas. Você vai fazer cartas e em cada uma delas a gente vai colar uma ilustração. E à medida que forem surgindo as ilustrações, a gente vai contando a história. A minha neta gosta muito, ela se diverte bastante, então hoje eu vou mostrar para vocês como criar um jogo como esse. Inclusive, quando a gente vai em lojas de brinquedos, vocês podem ver que o setor dos brinquedos educativos eles são muito mais caros, os brinquedos, do que os convencionais. Hoje, em alguns episódios do meu canal, você vai poder acompanhar brinquedos e brincadeiras que são educativas e que você não vai gastar basicamente nada para fazer, porque são materiais que você já tem em casa e se não tem, são muito fáceis de conseguir. Então vamos lá? Para esse brinquedo a gente vai utilizar uma caixa de papelão. Não precisa ser exatamente uma caixa de papelão, tem que ser um papel firme. Pode ser caixa de supermercado, no meu caso eu peguei uma caixa de sapatos para fazer esse brinquedo. A gente vai precisar também de cola, uma régua ou um pote, ou a tampa de um pote, tesoura, caneta. E a gente também vai precisar de retalhos de papel de presente, mas se vocês não tiverem não tem problema. Sabe aqueles cadernos de atividade que a gente compra para as crianças, para eles pintarem e fazerem as atividades? Quando eles terminam de usar esse caderno, que já foi feito todas as atividades, ele basicamente fica sem serventia. Na maioria das vezes, para não ficar acumulando material em casa, a gente joga fora. Hoje eu vou ensinar que você pode aproveitar algumas ilustrações desses cadernos e fazer uma nova brincadeira com as crianças. Vocês também podem usar propagandas que vocês pegam, esses livrinhos que tem de propaganda em supermercado, em farmácia. E aí vocês podem recortar ilustrações de shampoo, sabonete, para que a criança possa usar aquela figura para compor a sua história. Também dá para utilizar jornais que vocês tenham em casa, revistas antigas, tudo que vocês possam remover uma ilustração interessante delas. Então vamos no passo a passo. Para fazer as cartas, vocês podem fazê-las retangular, quadradas ou redondas. Qual a diferença entre elas? Todas vão servir para o mesmo propósito. As que vocês usarem, a retangular e a quadrada, vocês vão precisar de uma régua para fazer as medidas e vocês vão conseguir aproveitar melhor o papel na hora de recortar. Para fazer as redondas, vocês acabam perdendo um pouco do papel. Então, dependendo do tanto de papelão que vocês tenham em casa, eu indico vocês que façam as quadradas ou retangulares. No meu caso, como eu tenho bastante papelão, eu vou fazer as redondas. Outra dica interessante. Comece pelas cartas, aí depois que você determinar o tamanho da carta, você vai ver as ilustrações que vão dar certo para colar naquele tamanho de carta. Se no momento vocês não tiverem o papelão, mas já quiserem começar a construir o seu brinquedo, recortem as ilustrações, vejam qual é a maior e a partir daquela maior vocês vão determinar o tamanho da carta.
ficar muito cansativo para vocês, eu vou terminar de desenhar as cartas e na sequência eu vou recortar e eu já volto. Bom pessoal, eu já fiz as minhas cartas, já estão todas recortadas. Agora a sequência eu vou pegar as imagens. Eu vou procurar imagens que estejam interessantes das revistas e também vou fazer a mesma coisa. Eu vou recortar para a gente poder montar as nossas cartas. Eu vou recortar várias ilustrações e assim que eu terminar eu volto. Uma única dica para vocês: quando vocês estiverem selecionando as figuras, busquem figuras que você consiga montar um roteiro com elas. Por exemplo, uma casa, um brinquedo, uma criança, para que quando ela veja as figuras ela consiga montar a sequência de uma história. Bom pessoal, eu já estou com as cartas aqui recortadas, eu consegui com o material que eu tinha fazer 16 cartas e também já estou com as ilustrações que eu escolhi todas recortadas. Agora a gente vai colar as ilustrações nas cartinhas. Para isso eu vou utilizar uma cola comum, dessa cola branca que as crianças usam na escola mesmo, e vou utilizar um pincel. O meu ele está bem manchado porque eu uso ele para diversas atividades, mas quem não tiver um pincel pode também utilizar o próprio dedo para estar esparramando a escola a cola como a gente fazia na escola. Essa minha cola está meio entupida, eu vou soltar aqui a pontinha dela que eu acho que vai ficar mais fácil. Assim a gente vai colando as ilustrações e montando o nosso baralho. Eu vou terminar a colagem das ilustrações e assim que terminar eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bem pessoal, eu já terminei de colar as ilustrações nas minhas cartas. Eu ainda não vou poder misturar todas elas porque acabou ficando um pouco de cola para fora da ilustração e se eu fizesse isso agora ia colar uma cartinha na outra. Mas a ideia é a seguinte: depois que eu tiver todas as figuras coladas, como no caso das minhas aqui que eu já colei, você vai embaralhar essas cartas e aí você vai brincar com as crianças. Uma vez você conta a história, na outra vez a criança conta a história. A partir do momento que forem surgindo os desenhos, você vai colocando os desenhos na história. Suponhamos que começasse pela menina, então eu começo contando. Era uma vez uma garotinha que se chamava Mariana. Mariana morava numa casa muito linda onde ela tinha uma gatinha. Suponhamos que saiu a gatinha em segundo lugar.
Se não saiu a gatinha, saiu uma outra estampa como essa, por exemplo, eu podia dizer: Mariana é uma criança vaidosa, ela adorava pintar as unhas, então todos os dias a sua mãe ajudava a pintar as unhas de Mariana. E assim por diante. A brincadeira é divertida porque cada vez que você embaralha as cartas, elas saem em posições diferentes. E aí você tem que criar um contexto diferente para cada história. A minha neta ama brincar dessa brincadeira e por isso eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curta e siga o meu canal. Assim que possível, eu vou estar dando ideias de outras brincadeiras que vocês gastam pouco para fazer e acaba sendo muito divertido para as crianças.